Começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão, um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades médicas. Hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, mas muito importante: cuidados paliativos com pacientes em tratamento de doenças graves, progressivas e que ameaçam a continuidade da vida. Acompanhe as entrevistas no nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Quando uma doença pode comprometer de forma grave a saúde e a qualidade de vida de uma pessoa e não há perspectiva de cura, é preciso oferecer a esse paciente um acompanhamento digno e humanizado. Esse é o trabalho dos profissionais especializados em cuidados paliativos. Para entender sobre a importância desse acompanhamento, eu converso agora com a geriatra do Hospital Universitário da UFMA e especialista em cuidados paliativos, doutora Renata de Sena. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Luciana. Doutora, o que são esses cuidados paliativos? A quem ele se destina? Então, cuidados paliativos, eles são um atendimento dado. Primeiro, o atendimento é multiprofissional a uma pessoa que é portadora, como você disse, de uma doença grave e ameaçadora da vida. Que doenças são essas? Doenças como, por exemplo, câncer, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, insuficiência cardíaca, que são doenças que a pessoa vai conviver com ela pelo resto da vida e que pode comprometer tanto o tempo quanto a qualidade de vida dessa pessoa. Então, são para essas pessoas que são destinados. A gente é chamado pelo especialista, pelo oncologista, pelo cardiologista, pelo pneumologista, quando essas doenças começam a não ir por um curso muito adequado. Então, a gente pode ajudá-los nisso. Doutora, esses cuidados paliativos se resumem a um controle da dor ou a muitas outras intervenções que podem ajudar esses pacientes? É comum a gente responder esse tipo de pergunta porque as pessoas imaginam que a gente só é chamado na terminalidade. E por mais que pareça soar difícil, é preciso que a gente converse sobre isso. É preciso que a gente converse sobre despedidas, é preciso que a gente converse sobre doenças que vão levar ao fim da vida. Então, o cuidado paliativo, ele não age só no controle da dor. A gente ajuda no controle de todos os sintomas que podem levar desconforto ao paciente. Então, dor, falta de ar, vômitos. E a gente também lida com o sofrimento total, que é uma dor que a gente não consegue mensurar, que é uma dor que não é física, que é uma dor existencial. Então, não só a equipe médica, mas como eu te falei, é uma equipe multiprofissional. Médico, psicólogo, assistente social, capelão. Uma equipe bem formada de cuidados paliativos é formada por todo esse tipo de profissional que pode ajudar esse doente. Doutora, doenças terminais, essa terminologia é a mais adequada de ser utilizada? Olha, infelizmente, a gente ainda precisa lidar com o termo doença em estágio final. E isso não é do cuidado paliativo, isso não é do HU-UFMA, isso é de todos os protocolos internacionais que vão lidar com o tipo de doença. Por exemplo, se eu falar que a pessoa tem uma doença renal, quando eu falo de médico para médico, se eu falar assim, olha, é uma doença renal estadio 1, e eu falo uma doença renal estadio 4, ele sabe que o estadio 4 e 5 são estágios finais. Insuficiência cardíaca também existe classificação, DPOC, que é o enfisema pulmonar, também tem classificação. Então, assim, de acordo com as classificações de grau de doença, ou seja, o quanto que essa doença está acometendo a qualidade de vida dessa pessoa, eu consigo falar de profissional para ele imaginar que tipo de doente ele estará lidando. Doutora, esses cuidados paliativos, eles também são oferecidos aos familiares dos pacientes? Sim, o que a gente acredita é que quando uma pessoa está doente, não apenas por essa doença terminal, que vai levar a cabo a sua vida, que pode levar a cabo a sua vida, mas qualquer outra doença, ela faz com que as pessoas ao redor também adoeçam. Então isso afeta a qualidade de vida, afeta o sono, afeta até o desempenho escolar das crianças. Então a gente vê isso, que os pais doentes, os avós doentes, eles comprometem o desempenho escolar da criança. Então é importante que a equipe se preocupe também com quem está cuidando. E a gente tem muito isso no cuidado paliativo e na geriatria, que é cuidando de quem cuida. Porque muitas vezes fica uma pessoa da família sobrecarregada, essa pessoa é sobrecarregada com cuidados emocionais, com cuidados físicos e até com cuidados financeiros do doente, enquanto os outros apenas dão pitacos, que a gente fala, ou dão argumentos de como deve cuidar, mas cuidar de fato muitas vezes sobra só para uma pessoa.
E aí a equipe de saúde também tem que ficar de olho nessa pessoa, senão acaba que ela adoece. Nós estamos associando os cuidados paliativos ao trabalho do médico, mas o profissional da enfermagem também é muito necessário. Explica um pouquinho qual a importância desse profissional. Então, se o médico quiser fazer cuidado paliativo sozinho, ele não dá conta. Pelo fato que eu te falei, que a gente não trata só de sintomas físicos, mas de sintomas totais. Então, o papel da enfermagem, a enfermagem é uma gestora da equipe, primeiro, é importante falar isso, a enfermagem é uma equipe gestora, uma profissional gestora da equipe, e ela também lida com cuidado com acessos, cuidados com curativos, administração de medicamentos, ajuste de medicamentos, a gente usa muito remédio que coloca em bomba de fusão. Então, toda essa gestão do cuidado é a parte da enfermagem. Nós estamos falando de cuidados paliativos no ambiente hospitalar, mas esses cuidados eles também podem ser oferecidos na casa do paciente? Então, a gente costuma dizer que o ideal é que o paciente seja cuidado onde ele gosta. Então, antes da gente começar a traçar um plano avançado de cuidados para esse doente, é importante a gente fazer uma anamnese adequada. E na anamnese a gente já pergunta coisas de como ele gostaria de ser cuidado. Por quê? A gente pode sim dar alta para pacientes em cuidados paliativos. É possível que ele reverta aquela condição e seja curado. Mas, como a gente tem uma escassez de profissionais de cuidados paliativos, o que acontece é que muitas vezes a gente chega muito próximo ao desfecho final, à despedida. E aí é importante que a gente converse com esse paciente sobre como ele gostaria de ser cuidado, cada detalhe. E aí às vezes parece mórbido, mas é importante perguntar como você gostaria de ser cuidado, como você gostaria de ser limpo, quem você gostaria de estar com você, que tipo de alimento você gostaria. E aí essa questão do leito, estar no domicílio ou estar no hospital também parte dessa vontade. Tem um ranking mundial sobre melhores lugares para se morrer. E o Brasil está em 39º lugar. E esse ranking foi feito em 2018 e em 2022, e a gente continua no mesmo lugar. Então, existem outros países, inclusive Índia, Colômbia, que são melhores do que o Brasil para se morrer. Por quê? Porque dá-se uma assistência à despedida. Há um bom controle de dor, há um bom controle de dispneia, que é a falta de ar. Então, se eu imaginar que o Brasil ainda não está preparado para se despedir, para deixar as pessoas morrerem de forma digna no hospital, imagina no domicílio, a gente não teria essa assistência. Mas se for um paciente de um lugar onde tudo foi ajustado, a família está adequada, há uma equipe de suporte, caso ele tenha alguma intercorrência, então é possível sim que o cuidado paliativo seja feito no domicílio. Morte é um tabu na nossa sociedade. Muitas pessoas não querem falar sobre esse tema, mas é preciso falar sobre o fim da vida? Sim. Primeiro é preciso falar sobre o fim da vida, porque é uma das únicas certezas que a gente vai ter, independente do tipo de religião que a pessoa tem, e isso também é uma preocupação nossa, como a gente se portar diante da religião do paciente. A gente não está aqui para catequizar e nem para agredir o paciente com a nossa religião, mas para acolher o paciente de acordo com a religião dele. Mas é importante que a gente que nós falemos sobre isso, porque senão a gente vai terceirizar. Então, por exemplo, é muito comum no Brasil aquelas propagandas que dizem assim: fale para os seus familiares doarem seus órgãos. Mas ninguém fale para os seus familiares se você quer ser entubado, fale para o seu familiar se você quer ser reanimado, fale para o seu familiar se você quer ficar numa máquina de hemodiálise, fale para o seu familiar se para você é bom ficar deitado em casa no home care. Porque é importante a gente entender que antes as pessoas morriam rapidamente dessas doenças que eu te falei que são terminais, porque a gente não tinha tratamento. Hoje a gente tem tratamento para essas doenças, então as pessoas vivem mais com a doença. Mas o que está acontecendo é que a gente também prolonga o tempo de doença e não necessariamente com qualidade de vida. Prolonga, portanto, o sofrimento. Então, se a gente não conversar sobre isso antes, a gente vai deixar que outra pessoa decida pela gente e aí vai basear nos valores dessa pessoa e não nos meus valores. Então, isso pode fazer com que, para mim, a minha despedida não seja digna porque eu acabei terceirizando, não tive a oportunidade de falar como para mim seria digno, como eu gostaria de ser cuidado. Nós falamos muito sobre respeito ao paciente. Caso ele se recuse e não queira receber esses cuidados paliativos, é um direito? E caso ele não consiga responder, a família pode tomar essa decisão? Então, vamos lá. A medicina paliativa, ela é uma especialidade como qualquer outra. Então, se eu tenho um paciente com pneumonia, eu sei que qualquer médico pode tratar a pneumonia. Mas se ela se prorrogar, se ela virar uma doença pulmonar um pouco mais difícil, não vai ser qualquer médico que vai conseguir cuidar. Eu preciso chamar o pneumologista. A mesma coisa o cuidado paliativo. Então, se eu tenho uma doença grave e há ameaça da vida, qualquer médico deve saber cuidar.
Mas muitas vezes esse médico se limita na condição que ele estava da especialidade dele e precisa chamar a gente do cuidado paliativo. Então a gente entra não porque a família pediu, algumas vezes a família pede, mas porque houve indicação técnica, houve indicação médica de que a gente entrasse na equipe para cuidar desse paciente. Algumas vezes a família pode não compreender nosso papel e pode pedir que a gente deixe o caso. Não é porque a gente deixou o caso que o paciente deixou de ter aquela condição. A doença continua com ele. Mas, pelo Código de Ética Médica do Brasil, o Código de Ética diz que quando o médico está diante de uma doença terminal, deve o médico instituir cuidados paliativos, priorizando o conforto em detrimento de procedimentos, guardada a vontade do paciente ou do seu representante legal. Então, se a gente acha que o paciente está diante de uma doença terminal e chama o paliativo, é porque ele precisa, mas eu preciso da resposta da família. Então, na maioria das vezes a gente é bem aceito, na maioria das vezes a gente é tratado como uma outra especialidade qualquer, como eu te expliquei. Mas se a família não se sente à vontade, a gente deixa nossas condutas e algumas vezes pode sim deixar o caso. Doutora, aqui no Maranhão, os hospitais públicos e privados, eles já têm um bom trabalho na oferta desses cuidados paliativos? Olha, o cuidado paliativo ele é muito incipiente no mundo, especialmente no Brasil. Mas a gente tem uma Agência Nacional de Cuidados Paliativos que de 2 em 2 anos ela lança um atlas de como estão as equipes de cuidado paliativo no Brasil. E aqui em São Luís nós já temos 4 equipes de cuidados paliativos, porque o município tem uma equipe, o estado tem uma equipe, e aí o Hospital Universitário está junto com o Carlos Macieira nisso, e o particular também tem. Então, a gente consegue ver que existem grupos incipientes se formando, a gente fica muito feliz com isso, mas o que a gente pode falar é que ainda precisa crescer muito. Mas a população não pode se considerar desassistida. A gente pode demorar para chegar até eles, mas existe equipe. Doutora, esse assunto é bastante sensível, mas como comunicar o fim da vida aos familiares e também ao paciente? Olha, Luciana, isso é bem difícil, a gente estuda bastante e sempre vai estudar mais, porque não existe uma receita de bolo, cada família é uma família, cada paciente tem uma história de vida, então por isso, antes de eu me inteirar de como foi o processo de adoecimento do paciente, eu me inteiro sobre a biografia dele. A biografia do paciente é que vai determinar como que eu vou chegar nessa família e como que eu vou chegar nesse doente. Algumas vezes eu converso com ele mesmo sobre a terminalidade, quando ele tolera o assunto, quando ele deseja, e algumas vezes eu não vou conseguir, ou porque ele não tolera, não deseja, ou porque ele está numa condição muito grave. Então não existe receita de bolo, não posso dizer assim, eu falo sobre a morte assim, um assado, não existe. O que a gente gosta de fazer muito é primeiro ouvir a família, o que a família já está ciente do quadro desse paciente, e depois a gente fala o que a gente acha, e como a gente acha que vai ser daqui para frente, para que a gente juntos, equipe e familiares, possamos decidir como a gente vai cuidar desse doente de uma forma digna. A senhora está em contato com esses pacientes todos os dias, já deve ter presenciado muita troca de perdão, muita troca de sentimentos, mas alguma história foi mais marcante para você? Teve uma experiência que foi muito marcante, que não foi aqui, foi na Federal do Piauí, quando eu fazia o curso de geriatria. O que a gente acha é que a gente deve poupar nosso familiar de algumas informações, especialmente nós brasileiros latinos. A gente é muito caloroso, a gente é muito protetor e isso acaba infantilizando o doente ou afastando o doente do próprio cuidado. E o cuidado paliativo não prioriza isso, a gente deixa o doente no centro do cuidado. Se ele desejar ser participante, óbvio. Então, uma vez na UFP tinha uma senhora idosa já, que tinha um nódulo no pulmão. Provavelmente neoplásico, mas a gente não conseguiu nem biopsiar. E existia naquela família um cerco do silêncio, que a gente fala. Cerco do silêncio porque a gente sabia qual era a suspeita forte diagnóstica, a filha sabia e a filha não desejava que a gente falasse. E aí um belo dia minha professora, minha chefe, encostou nela, na paciente, e a filha estava do lado. E toda vez que a gente chegava no leito, a filha fazia com aquele cerco mesmo, aquela super proteção. Mas a mãe lúcida, a mãe desejava saber. E incomodava aquela senhora fazer tantos exames e não saber o que tinha. E aí um dia minha professora chegou perto dela e disse assim, o que a senhora tem? E ela disse, é câncer, com a simplicidade dela. E aí a filha ficou, não mamãe, você não tem. E ela sentou no leito, muito dona de si, e disse, minha filha, venha cá. Eu sei que eu tenho câncer. E eu sei que não tem jeito. Eu queria te pedir um favor. Vende a nossa casa e paga teus estudos. A filha era técnica de enfermagem e fazia psicologia. E a filha caiu em choros. Mamãe, não é isso. Ela disse, minha filha, vende tua casa e paga teus estudos. Então, se ela não soubesse do diagnóstico, ela não tinha possibilidade de se planejar. E para ela, apesar de que é difícil ter câncer,
e é um diagnóstico de uma doença incurável no caso dela, não pela idade, mas pela performance como ela chegou, mas para ela era melhor ter câncer do que ter tuberculose. E quando a gente disse, realmente, se ela tem um nódulo e o nódulo pode ser maligno, ela disse, ufa, vou para casa. Mas por que a senhora estava tão preocupada? Porque eu precisava ficar tuberculose, minha filha, eu não ia poder abraçar minhas netas. Então, veja, não está sob nosso controle, né? O que passa na cabeça do paciente. Para ela era muito melhor ter câncer, porque ela ia poder ir para casa dela, se despedir de quem ela queria, do que ter tuberculose e voltar para casa e não poder abraçar as netas. E ela teve a oportunidade de dar uma diretiva para a filha. Então, assim, não existe nenhum lugar na literatura que fale que saber sobre o próprio adoecimento adoece mais. O brasileiro, o latino diz, ixi, não fala para a mãe que a mãe vai se entregar. Não. Os artigos mostram que quanto mais o doente sabe detalhadamente da própria doença, mais dono ele fica de si mesmo, com mais propriedade ele vive o que ele tiver de vida, ou que ele vá para a cura, ou que ele não vá para a cura. Doutora, mais alguma consideração, algum aprendizado que a senhora queira compartilhar com a gente? É muito importante falar sobre o fim da vida, muito importante falar sobre como vamos viver a vida, primeiramente, para a gente poder se planejar para como a gente quer se despedir. Eu queria muito agradecer o espaço, porque, como eu te falei, é uma especialidade, uma área de atuação e agora virou especialidade pelo MEC, que ainda é muito incipiente e que ainda a gente lida com muito preconceito, especialmente da própria classe médica. Então, se a gente educar... Então, outro dia me chamaram para dar uma aula, para o terceiro período eu fiquei muito feliz, porque muitas vezes trazer um conhecimento, um conceito novo para alguém que já está há mais de 15 anos no mercado de trabalho, se torna um pouco difícil, é como se fosse água mole em pedra dura. Mas quando a gente fala com um profissional que está em formação, que está sedento do conhecimento, isso muitas vezes cai melhor. E aí, todas as vezes que a gente tem um espaço como esse, para a gente falar com o público e para a gente desmistificar muitas coisas, para a gente é muito gratificante. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Entrevista bastante esclarecedora, um assunto delicado, mas importante para todos. Eu conversei com a geriatra do Hospital Universitário da UFMA e especialista em cuidados paliativos, doutora Renata de Sena. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você a ficar em dia com a saúde. Até lá!